Peço desculpas pelo atraso, mas com chuva e com 2 caminhões abençoados, que Deus abençoe, atrasou demais a nossa viagem. E aproveitando, já que a gente vai falar sobre a lei de sociedade, é melhor viver no isolamento ou em sociedade, ou em grupo? A gente aproveita essa mensagem inicial de Emmanuel, né? Que aquele que serve prossegue. E como é que a gente vai servir se não existe o outro, né? Então, essa vida, tanto a vida isolada como a vida em sociedade, ela afeta a todos nós. E Allan Kardec tem um capítulo de Lei de Sociedade no Livro dos Espíritos que trata mais detalhado sobre isso aí. Emoções, decisões, comportamentos são fortemente influenciados por pequenos grupos nos quais as pessoas se inserem, queiram ou não, como trabalho, família, grupo de amigos, escolas, ou por grandes grupos, como a cultura de uma nação, o Estado. Então, quando a gente vê que as nossas emoções, os nossos comportamentos, as nossas decisões são fortemente influenciados pelos outros, a gente vê que a gente está num caminho muito sério na perspectiva de que a convivência com o outro, ela não pode ser adiada. E aí a gente tem uma coisa interessante, né? Será que é a mesma coisa a gente nascer num país como o Brasil, ou nascer num país como um Afeganistão, ou nascer lá num país como o Congo, ou aqui na própria Venezuela ou Bolívia, onde tem uma vida sacrificada? A gente nascer em algum país da África onde a água é escassa. Será que a gente, convivendo nesses grupos, em uma vida após a outra, essas nossas vidas não serão diferentes? E como é que elas poderiam ser diferentes se eu me isolasse e naquele grupo eu não quisesse caminhar com ele, porque, por exemplo, eu nascer no Afeganistão e eu não querer cultuar a religião de lá que meus pais lá vão passar, porque eu acho que eles são meio desorientados, vamos supor assim, então eu vou viver sozinho. Que tipo de aprendizado eu vou ter? Então a doutrina espírita deixa claro sua posição frente a essa vida em sociedade, que nós temos que viver em sociedade. Agora não é fácil. Pegar um exemplo, há 30 anos casado com minha esposa. Tem hora que eu digo assim, não seria melhor se eu fizesse como Jesus Cristo? Se eu não casasse? Se eu não tivesse casado? Não é? Tem hora que a gente tem uns embates na nossa casa, que depois a gente vai dormir e fica pensando, como seria bom, não, na próxima reencarnação eu vou vir solteiro, eu não vou me envolver, eu não vou vir casada, eu vou viver só. Desse ponto de vista dos embates que a gente tem no dia a dia, é até uma proposta boa, né? Eita, eu não quero mais esses moídos na minha casa, eu não quero discussão na minha vida, eu não quero estar perturbado porque minha esposa todo dia muda os móveis da casa e quando eu vou passar eu bato nele porque eu não estava acostumado com aquele móvel ali naquele lugar. Mas, e a gente vivendo só? Qual seria a vantagem disso aí? Porque é muito fácil a gente se isolar para não participar dos problemas dos outros. Já pensou se um pai que tem um filho tetraplégico, que ele não pode andar, no começo, quando ele é novinho, uma criança, um bebê, já pensou se o pai dissesse assim, não, eu não vou carregá-lo no braço, porque eu tenho muito o que fazer, ou porque eu não gosto de vê-lo naquela situação? Como é que essa
criatura iria sobreviver? Será que só caberia à mãe as responsabilidades perante ele? Então, no Livro dos Espíritos, nessa terceira parte que fala desse capítulo de viver isolado ou viver em grupo, Allan Kardec pergunta: a vida social está na natureza? O que é que os Espíritos respondem? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não vive só. Ele tem os seus filhos em todo o universo para alegrar a sua vida. E se ele não vive só, por que é que nós vamos viver só? Tem um psicólogo que ele foi fundador, que ele é o fundador da psicologia positiva, que é o Martin Seligman. Então, Seligman diz assim, que somos seres indiscutivelmente sociais, e essa pode ser considerada a nossa grande habilidade em comparação com os outros animais. Olha que fantástico como esse cara fala. Ele está dizendo que nós somos além dos animais, que nós somos superiores aos animais. E que se nós pensamos, se nós raciocinamos, se nós sentimos algo pelo outro, por que é que a gente vai viver isolado? Será que a gente vivendo isolado, a gente não está fazendo o que fazem os animais? Você pode até dizer assim, não, mas o animal, ele tem uma ninhada, por exemplo, de gatos. A mãe está cuidando dele lá. Cuida dele por um determinado tempo e trabalhando o quê? Apenas a sobrevivência, a alimentação. Então ele diz aqui que nós somos feitos para viver em comunidade. Assim, aí diz, importante considerar aqui que a humanidade se encontra sempre em constante escalada evolutiva e os avanços são alcançados e usufruídos coletivamente. Eu vou falar de um exemplo aqui que a gente está usufruindo aqui coletivamente. Essa lâmpada. O criador dessa lâmpada, ele trabalhou sozinho, pesquisando assuntos que outros trabalharam. Então ele já não está sozinho. Ele pode estar sozinho em termos de presença física. Mas ele precisou se apropriar de um conhecimento anterior para ele fazer essa lâmpada. E essa lâmpada hoje está beneficiando a gente aqui, ó. Por conta da claridade delas, a gente está usufruindo todos. Então, esses avanços, muitas vezes tecnológicos, que são feitos por uma única pessoa, eles, de certa forma, terminam beneficiando uma coletividade. Olha, então a gente já não está vivendo mais só. Eu não posso dizer assim, eu vou viver sozinho, porque aqui, por exemplo, tem este birô, tem estas cadeiras que foram feitas por alguém e que, de certa forma, estão nos beneficiando. A vida em sociedade é provocativa. Ela estimula o movimento a adotar comportamentos diferentes, a repensar o papel assumido diante dos outros. Então, realmente a vida da gente é uma eterna provocação. E o interessante é que a gente vê no outro apenas as dificuldades que nos perturbam. Porque essas dificuldades que nos perturbam, elas nos ferem. E aí a gente muitas vezes acha que não seria interessante conviver com aquela pessoa porque ela está nos ferindo. Só que nós nunca fazemos a pergunta a nós mesmos se aquela pessoa ou aquelas pessoas que estão convivendo conosco estão felizes, estão satisfeitas com as nossas posturas. Tudo, e aí eu sempre falo isso aí, tudo se resume na proposta
da boa nova do Cristo, onde a gente deve fazer ao outro aquilo que a gente quer para a gente. Pode olhar, a doutrina espírita, como ela é a revivescência da prática do Evangelho de Jesus, na prática mesmo, né, a gente pode ver que todos os assuntos o Cristo já nos ensinou lá atrás, até em termos financeiros. Quando queriam perturbar ele, testá-lo, de quem é esta moeda? Porque na época as pessoas eram sacrificadas com a cobrança de impostos, né? E hoje, aqui no Brasil, parece que pegou aquela moda do tempo antigo, lá da época de Jesus, de toma impostos. E aí, o Cristo, eles queriam testar o Cristo, e o Cristo foi muito categórico. De quem é este retrato que está aqui, essa foto, essa imagem que está aqui nessa moeda? É de César. Então, ele disse, então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mostrando que a gente tinha obrigação para com o Estado, para com os governos, mas também nós temos uma obrigação da nossa melhora íntima para Deus. Então, o psicólogo e escritor Rollo May afirma que nosso cérebro cria e recria todos os dias simulações de mediação das relações. É através dos outros que adquirimos parcela expressiva de nosso senso de realidade. Olha, é através dos outros que a gente vai se moldando. Então, eu vou pegar um exemplo. Eu aprendi que se deve tratar bem uma pessoa. Então, eu estou aqui, aí de repente há uma discussão entre um casal e um começa a ferir o outro e termina enveredando por uma situação muito constrangedora. Eu assistindo aquilo tudo, e eu estou vendo que eles não deveriam fazer isso, mas já que eles estão, mas que uma das pessoas disse uma coisa para o outro que, para mim, acabou com a vida dela. Aí veja bem, olha, isso é a vida deles, não tem nada a ver com a minha. Então eles estão lá. Só que isso aí vai terminar influenciando na minha pessoa. Eu vou tomar dois caminhos. Ou quando acontecer isso na minha casa, eu vou fazer a mesma coisa, ou então eu vou dizer assim, poxa, que situação desses dois, eu nunca vou agir dessa forma, porque eu estou vendo que muita gente aqui está constrangida. Então, é isso que May diz sobre essa conectividade com as pessoas, sobre como a gente aprende com as pessoas. Aí diz aí, as influenciações socioambientais apresentam perspectivas diferentes, permitindo ao homem oportunidades de aprendizado no encontro com o outro. Olha, as influenciações socioambientais. Então, nós estamos aprendendo hoje, nessa atual encarnação, aqui no Brasil, como se comportar aqui no Brasil, como conviver com as pessoas que estão reencarnadas atualmente no Brasil, em particular na Paraíba e no local aqui com Areia. Olha o aprendizado. Eu vou sofrer as influências sociais desse meio. Eu vou começar pelo clima, que eu vou colocar dentro de mim, que não tem clima mais gostoso do que esse do Brejo, nessa atual encarnação. Então, eu vou colocar uma coisa dentro de mim que quando eu viajo para o Rio de Janeiro, num momento de verão, eu não suporto. Eu vou dizer, não, eu preferi estar em Areia. Porque é aquele clima que eu gosto, aquele clima me dá vida. Eu me sinto feliz naquele clima. Só que, depois de Areia, eu vou reencarnar em outros lugares. Por isso que a gente não deveria criar situações mentais fixas de que Areia é o meu lugar, Campina Grande é o meu lugar, Brasil é o meu lugar.
é o meu lugar no momento. Mas eu posso ser chamado para exercitar o que eu aprendi aqui no Brasil, por exemplo, num país miserável que não tem água. E eu vou levar para lá os meus conhecimentos. E se aqui no Brasil eu usei e abusei da água erradamente? E quando chegar lá, eu vou ter que aprender o quê? Eu vou ter que aprender o valor do que é uma água, já que eu, aqui no Brasil, com tudo que eu tive, não consegui aproveitar, não dei valor. Ei, Jefferson, quer dizer que a sociedade, se o ambiente influencia a gente, quer dizer que em cada reencarnação eu vou ser influenciado. Você vai ser influenciado. Porém, a cada aprendizado, essas influências que nós teremos, nós as traremos para o nosso benefício e para o benefício do outro. Antes, numa reencarnação altamente egoística, eu só pensava em mim. E aí eu vou para esse país que não tem água, mas eu tive um conhecimento aqui, quando eu estava em Areia, de que alguém cavava um poço. Olha, lá nunca estudei, lá eu sou um analfabeto, vamos supor. Mas eu tenho aquela lembrança de que algo funcionou e deu certo aqui. Aí eu digo lá, vamos cavar aqui? E aí a gente cava e encontra água. E olha bem, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma ação para beneficiar as pessoas. Por isso que a gente tem que viver em sociedade. Eu gosto sempre de contar para vocês alguns atropelos que eu passei na vida, que eu espero nunca repetir, que ninguém nunca repita. Antes de ser espírita, quando jovem, eu fumava. Talvez influenciado pela minha mãe que fumou, pelo meu pai que fumou, mas e também por uma namorada que eu tinha, a primeira namorada, e aí quando foi com uns 13 anos eu já estava fumando. Então eu fumei dos 13 aos 21 anos, foi quando eu conheci a doutrina espírita, e aí foi conhecendo a doutrina espírita e com pouco tempo eu deixei de fumar. E aí a gente não vivia em grupo lá, a gente tinha uns amigos, como sempre acontece com todo mundo. E depois de quase 25 anos, eu encontrei um grande amigo meu, que hoje ele é professor do curso de Sociologia da UEPB. E a gente começou a conversar aquela coisa toda, aí ele disse assim... ele disse, tu não está mais fumando não? Eu disse, não fumo mais não. Aí ele disse, mas rapaz, é muito bom. Ele faz uso de maconha, faz muito tempo... E eu digo, e como é que tu faz? Ele disse, não, eu planto em casa porque eu não quero viver em boca de fumo, essas coisas todas. Ele tem umas ideias assim que eu acho até interessante. Eu digo, tu continua fumando? Ele disse, continuo fumando, cigarro normal. Eu fumava cigarro normal. Nunca consumi maconha. Aí ele disse uma coisa que me perturbou. Ei, bicho, tu sabe por que é que eu fumo? Aí ele disse, não. Eu disse, não, por quê? Ele disse, por quê? Quando eu te vi fumar, eu achava tão bonito. Por que ele foi dizer isso para mim? Porque a partir daquele dia eu comecei a ver que realmente nós somos influência para o outro. Poxa, eu não tinha tantas qualidades boas, mas tinha algumas boas. Por exemplo, eu jogava vôlei muito bem. Eu não posso negar que eu gostava de jogar vôlei. Ele não poderia ter seguido isso aí, né? Pois ele foi pegar coisa, né, que eu não sabia que era ruim na época, pior de mim. Então veja como é interessante essa influenciação do meio em que vivemos. Então, realmente, o homem também é um produto do meio. Nós somos um produto do meio, mas nós temos o nosso livre-arbítrio para decidir o que é certo e o que não é, o que é bom e o que não é, o que vai me fazer feliz e o que não vai. Porque se fosse dessa forma, eu como espírita dizia assim, não,
Eu só sou assim porque Lúcia agiu dessa forma e eu aprendi desse jeito. Aí eu não posso, ela agindo desse jeito, que hoje eu vejo que é errado. Na hora eu não poderia dizer assim, não vou seguir não, esse jeito aqui está errado. Então nós somos nós sofremos a influência do meio, porém, né, nós temos esse livre-arbítrio para decidir em que campo a gente quer jogar, o que é que a gente quer melhor para mim. Né? Então, na questão 779 do Livro dos Espíritos, diz assim, a força para progredir, se a Kardec pergunta, áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? A resposta, o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Ou seja, nós nos desenvolvemos, somos nós que criamos força, fé, vontade, somos nós que corremos atrás, porque nós temos esse desejo, não é? Isso parte da gente. Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Então, nem todos nós somos iguais. Nem todos nós temos as mesmas habilidades e aptidões. Nem todos nós vamos agir com coerência em todas as horas. Tá? E aí ele diz assim, dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, eu tomo as decisões para mim, mas eu preciso do contato das pessoas na minha vida. Como é que eu vou aprender? Como é que eu poderia pensar, até o dia que eu ouvi esse meu colega falar, que ele tomou aquela decisão porque achava bonito eu fumar, como é que eu poderia continuar o mesmo que eu era depois de ouvir isso aí? Então, os meus exemplos, as minhas ações influenciam fortemente o outro. E aí só que a gente nunca para pensar nisso. Às vezes a gente está numa rede social, eu já estou repensando a minha participação nela, mas a gente às vezes está numa rede social e a gente termina, às vezes, extrapolando nos comentários, ou nas nossas posições, ou é isso, é aquilo, é certo, é errado, é direito, é esquerda, ou é branco, é preto, ou é seja lá o que for. E às vezes a gente não nota que nós somos observados por uma nuvem de testemunhas. Eu já contei isso aqui, eu parei uma vez o carro, que a gente foi comprar uns picolés no dia quente, lá para a escola. Aí eu fiquei dentro do carro, porque não tinha um lugar para estacionamento. Aí tinha a feirinha de fruta em Campina Grande, aí eu pedi um coco. Aí estava tão gelado, um coco bom, aí eu pedi, tomei, pedi outro. E aí eu disse, traga um terceiro, que é para minha esposa, que quando ela vier, você pode trazer, agora não traga gelado não. Aí tá certo, aí eu fui, tomei os 2 cocos, e aí minha esposa entrou no carro, tomou o coco, eu fui pagar. Aí a menina disse assim, não, você não precisa pagar não, porque você já me paga todos os meses. Eu disse, como é que eu lhe pago todos os meses? Porque eu nunca lhe vi, não. Ele disse, eu assisto suas palestras toda terça-feira lá na UF. E aí, desde aquele dia, eu fiquei preocupado, porque é uma pessoa que eu não vejo. Ela está aí assistindo. Então, isso quer dizer que se na hora que eu estivesse lá fazendo alguma coisa desagradável, uma pessoa que eu não vejo, ela apenas me vê, estava lá com um pensamento. Poxa, olha, esse cara aí faz palestra, fala disso, fala do Evangelho, fala da doutrina espírita, olha as ações dele. Então, realmente a gente tem que repensar. Desta forma, o progresso e a vida em sociedade se conectam de alguma maneira, enquanto leis da natureza, de forma a sustentar o homem em seu processo de aprendizado e evolução. Então, nós todos estamos conectados, tanto no plano físico como no plano espiritual,
tá? Fazendo com que a gente adquira aprendizados melhores para o futuro de nós mesmos. E aí ele diz aqui, consultado por Kardec, um espírito diz o seguinte a respeito das influências do meio. Isso aí está na Revista Espírita de 1858. O pendor para o mal estava na vossa natureza ou fostes também influenciado pelo meio em que vivestes? Isso é Allan Kardec que pergunta ao espírito. E ao espírito disse, sendo um espírito inferior, ele se considerava um espírito inferior, a tendência para o mal estava na minha própria natureza. Eu quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que comportavam minhas forças. Em outras palavras, Allan Kardec pergunta se o mal que tinha nele estava dentro dele, partiu dele, ou se era fruto das pessoas. E ele disse que era fruto dele. Só que foi o seguinte, ele disse, puxa, como eu estou precisando me melhorar. Sabe uma coisa? Eu quero agora no planejamento reencarnatório, eu quero uma reencarnação onde eu pague todos os meus pecados de uma só vez. Todos os erros que eu cometi de uma só vez. E os amigos espirituais disseram, rapaz, não faz isso não. Pede uma de cada vez. Não, eu quero é tudo. E aí o que foi que aconteceu com ele? Ele disse aqui que ele passou o pé pelo pescoço e eram muitas coisas e ele não deu certo. Aí olha o que é que Allan Kardec pergunta na segunda pergunta. Se tivesseis recebido princípios salutares de educação, ter-vos-ieis desviado da senda criminosa? Olha bem, se você tivesse sido educado por pessoas preocupadas com a sua educação, com o seu jeito de ser, com o seu comportamento, pessoas que realmente tivessem essa índole de se preocupar, você acha que você teria se desviado da criminalidade? Sim. Mas eu havia escolhido a condição do nascimento. Ele diz que se ele tivesse uma educação de bons princípios, ele teria revertido aquela situação dele. Porém, ele diz aqui, porém, eu insisti para ter um determinado tipo de vida. Ele não estava preparado na realidade. E aí, por que eu friso aqui? Porque o que é que nós estamos, como é que nós estamos educando ou fazendo da educação para os filhos ou para as pessoas que convivem conosco? Porque nós estamos eternamente aprendendo e, ao mesmo tempo, ensinando. Nós sabemos que, por sermos seres individuais, nós somos responsáveis pela nossa caminhada. Será que Deus, quando quis que eu caminhasse com aquele grupo de amigos, será que Ele não quis, naquela época, que eu tivesse um comportamento de forma que eu levasse aquelas pessoas para um bem? E eu, com a minha índole, terminei influenciando uma pessoa, né, para um vício que até hoje ela está nesse vício. Então, nós somos educadores e aprendizes ao mesmo tempo em todas as nossas vidas. E, em particular, como eu tenho 2 filhos, eu fico pensando o que foi que eu fiz com a educação desses meus 2 filhos. Sabe quando é que eu vou saber? Se um dia eu tiver que reencarnar como filho deles, que pode ser que eu desencarne logo e volte, ou então se eu for reencarnar numa família cujos filhos eles educaram. E eles só educaram aqueles filhos recebendo as minhas instruções. E aí hoje eu pergunto para mim mesmo, será que as instruções que eu dei para esses meus filhos,
eu gostaria de recebê-las numa reencarnação futura? E se essas instruções que eu dei aqui, que eu estou recebendo nas instruções, nas reencarnações futuras, será que elas vão me levar para um caminho melhor? Ou vão me deixar uma pessoa estigmatizada, traumatizada, perturbada, seja lá o que for? A condição de nascimento muito contribui para as escolhas e caminhos que a gente segue. Isso aí é uma coisa inegável. Se nós estamos no nosso planejamento reencarnatório, trabalhando de uma forma organizada, então, provavelmente a nossa vida será organizada. E aí eu me lembro, vocês se lembram que eu já contei aqui, um casal no Rio de Janeiro, da alta sociedade, ele é engenheiro civil, ela tinha uma outra formação que eu não me lembro, famílias ricas, e aí os dois se unem, se casam, e no planejamento reencarnatório porque eles tinham que vir com 2 filhos. Uma vida boa, boa educação, financeira, tudo mais. E aí eles viviam muito de festas sociais. Uma hora na casa deles, que eles ofereciam, outra hora eles iam para jantares com os amigos, ia participar de cerimônias políticas por aí. Eles tinham uma vida social muito intensa nesse meio afortunado. E aí ele sempre dizia assim, está na hora de você ter um bebê. E ela dizia, não, mas eu vou deformar o meu corpo. Aí depois ele lá na frente passava outro ano e ele dizia, bora, está na hora de a gente ter outro bebê, de a gente ter um bebê. Aí ela dizia, não, mas a gente vai perder as nossas festas. Já pensou? Toda semana a gente tem uma festa, a gente vou perder festa por ponto de criança. E aí isso aí foi se alongando até um tempo que eles não puderam mais ter filhos. Isso no Rio de Janeiro. Eles moravam numa casa muito boa, ela ficava com o primeiro andar, tinha uma varanda muito bonita. Numa noite, alguém entra por essa varanda, a porta é uma porta que abre, quando você empurra, ela abre assim, ela não está trancada, e quando a pessoa que entra lá abre, ela se assusta, então ela se assusta e se levanta e fica sentada na cama. E aí, a pessoa que estava assaltando, sem querer, ela aperta o gatilho do revólver que ele estava e a bala vai diretamente no coração daquela mulher. E ela morre. Era um jovem de 17 anos. Os 2 espíritos que tinham que vir com aquele casal, que precisavam reencarnar, foram notificados de que eles renasceriam em outro local. E aí, quais foram os locais? Quem foi que recebeu esses 2 jovens? Foram 2 famílias em uma favela no Rio de Janeiro. Um dos espíritos que estava louco para reencarnar disse, eu aceito qualquer coisa, não tem problema. Mas o outro ficou chateado, o outro ficou revoltado. Por quê? Porque ele ia passar fome. Ele não ia ter a condição de vida que o casal ia dar. Ele não ia ter uma escola boa. Ele não ia ter café, almoço, janta e lanche regularmente. Ele não ia ter boa roupa, não ia ter nada. Ele ficou revoltado. E aí ele disse, antes de reencarnar, eu vou, mas eu vou me vingar. Eu vou procurar ela onde ela estiver. E aí ele reencarnou, pelas condições do meio, terminou se enveredando pela marginalidade, e nesse dia ela matou essa mãe. Veja como as nossas ações influenciam. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, uma nuvem de testemunhas me acompanha. Que nuvem é essa? Nuvem fica em cima, né? Na realidade, ele estava se referindo às entidades espirituais. Nós somos vigiados, né? Então, vem Joana de Ângeles com a proposta do autoconhecimento, que é a mesma proposta do Cristo
quando ele diz assim: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Vem ela com essa proposta para nos chamar a atenção. E como é que eu posso trabalhar o autoconhecimento isolado, sozinho? A vida sozinho, a vida em isolamento é melhor para mim. Eu não vou me preocupar com outra, eu não vou me preocupar se está chovendo, eu não vou me preocupar se está caindo um raio, eu não vou me preocupar com a economia que está acabando, matando mais gente de fome, eu não vou me preocupar com terremoto, não vou me preocupar com guerra, não vou me preocupar com nada. Isso é muito fácil. Mas nós estamos nos comprometendo mais e mais. Por que a gente reencarna? Por que a gente está lá no plano espiritual, fora do corpo, tudo bonitinho? A gente começa a pensar uma coisa feia, negativa, alguém dá um toque, ei, Jefferson, até risa, não está no corpo não. Aí eu volto ao meu equilíbrio. Olha que vida boa. E por que a gente reencarna? Porque o aprendizado que a gente recebeu, tanto aqui como lá, a gente precisa passar por uma prova para saber se aquele aprendizado está firme dentro da gente. E essa prova tem que ser aonde? Através da reencarnação, através de uma vida. Eu vou colocar em prática agora o que eu aprendi. Então, essa vida em isolamento é uma vida apenas que serve para mim, e ela é contrária à lei da natureza. Se os animais vivem em grupos, mesmo que seja para cuidar, se os pinguins são monogâmicos e só tem um parceiro a vida inteira, olha mesmo que coisa, né? Por que é que eu, um ser pensante, que estudo, que aprendo com os outros, mesmo quando eu não tenho estudo, mas a vida me ensina, vou viver isolado? E interessante, não sei se vocês já observaram, que essa vida em sociedade, a gente aprende muito com elas, com os outros. Quantas vezes alguém dá uma coisa numa palestra e a gente coloca aqui na cabeça e leva o resto da vida? Às vezes eu estou assistindo palestra do meu filho, foi um menino que foi criado por mim. Ele fala coisas que eu digo, eita, puxa, não tinha nem pensado nisso. Como é que o cara tira isso aí? Nunca mais eu esqueço. Toda vez quando eu vejo ele, eu fico me lembrando. Então, ele falou sobre isso. Olha como é bom você viver em sociedade. Aí, não seria interessante, né, se a gente realmente aproveitasse todo esse aprendizado na sociedade e vivesse bem com o outro? A gente não ia precisar de guerra. Por que a gente foi expulso de Capela? Diga a gente, mas foram os outros seres. Porque a Capela chegou a um grau de evolução tal, e esse grupo que veio aqui, os egípcios, os hindus, os árias e os... Tem outro lá que eu não me lembro. Foram 4 grupos. Os hebreus. Por que eles vieram para aqui? Porque lá no planeta que eles estavam, eles causaram uma guerra nuclear. E perturbaram a evolução. Queriam perturbar mesmo a evolução daquele planeta. E o que é que está acontecendo com a Terra aqui agora? A gente está agindo do mesmo jeito. A gente pensa que uma guerra nuclear só atinge a Europa, Estados Unidos, Rússia, né? Mas essa guerra nuclear, ela interfere no cosmos em si, nos planetas que estão ao redor da Terra, na natureza que circunda a Terra. Se fosse só acabar com a gente aqui, acabava e acabou-se. Só que a gente termina o quê? Sendo responsável, porque... Aí você diz, não, mas eu não sou responsável não, porque eu não quero guerra não. Sim, mas você teve uma reencarnação lá em tal canto, você exerceu tal cargo, você deu um comando lá que até hoje o povo está sentindo. Por isso que a saída para nós é o Evangelho do Cristo. Então, essa ideia de que a gente viver isolado
seria bom para a gente, vamos tirar isso de dentro da gente. O progresso, como a gente falou, o progresso material, pegar um exemplo, o progresso de uma vacina, quem descobre uma vacina, Albert Sabin, que foi o responsável pela vacina da poliomielite. Até hoje, a gente não tem, teve um caso isolado aí, se eu não me engano, no Brasil. Até hoje a gente não tem casos de paralisia infantil. Olha o que é que esse cara trouxe para a gente. Então, nós somos responsáveis pela vida do outro e nós temos que viver mesmo em sociedade, porque é a proposta do Cristo de vivermos em grupo. E aí diz assim, o Espírito Ivon, pelo médium Vinícius Lara, a respeito de nossa responsabilidade diante da coletividade e quanto as nossas atitudes impactam o microsistema social em torno de nós, que por sua vez reverbera um macrosistema social. Então eu começo uma coisa pequena e abranjo para um todo. Olha mesmo o que é que ele diz. Mesmo em se considerando os diferentes planejamentos encarnatórios, como se explica que líderes e celebridades, às vezes notavelmente medianos em termos de ascendência moral, tenham forte influência sobre os destinos da coletividade. Resumindo, como é que Hitler teve uma influência tão grande na Alemanha? Hitler era austríaco. Como é que um cara desse teve uma influência ao ponto de depois dirigir, sem patente nenhuma, o partido nazista da Alemanha? Olha o que ele diz aqui, né? E ele era uma figura que não era inteligente, não tinha nada, né? Para o bem. As inteligências dele que ele tinha eram voltadas para o mal. Aí diz, como é que essas pessoas têm ascendência moral nas coletividades? As coletividades se formam por afinidade e sintonia, diz Ivon. Quando nos deparamos com o escândalo público através da TV ou nas ruas, com o escárnio político ou com a indução perniciosa das massas por parte dos ícones da cultura, estamos diante de um grande espelho em que a mentalidade coletiva se vê refletida em sua busca incessante pelo espetáculo e pelo prazer. Quem é que está diante desse espelho? É a sociedade. E quem é o espelho? A sociedade. As nossas práticas e as nossas ações. Aí ele diz aqui, não são as celebridades que incendeiam as multidões. Desde os tempos mais remotos, é sempre a multidão que escolhe seus heróis. A fim de confirmarmos essa assertiva, basta que nos lembremos da figura de Barrabás, dentre tantos outros da história pretérita e recente da nossa civilização. Quem é que escolhe os heróis? Somos nós. Quem foi que nós escolhemos lá no passado? Barrabás. Foi-nos apresentado o Cristo e Barrabás. E a gente escolheu quem? Escolheu Barrabás, porque Barrabás, a gente se vê refletido nele. Barrabás era um ladrão e a gente gostava que ele agisse assim. Barrabás era um incendiário das mentes e a gente gostava de ser inflamado. E quando apareceu um pastor trazendo o amor,
a mansidão, a tranquilidade, a não violência, a gente não se afinou com ele. Porque nós ainda temos tudo de negativo para ser trabalhado dentro da gente. Foi por isso que a gente escolheu como herói Barrabás. Então, que a gente possa se aprofundar quando chegar em casa nesse capítulo Lei de Sociedade e ver que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Que eu tenho aprendido muito com minha esposa, com meus filhos, com as secretárias que passaram por lá, por pessoas que trabalham comigo no meu ambiente de trabalho. Eu tenho aprendido muito. Eu jamais posso me arvorar de que eu sou o melhor de todos aqui na Terra, porque na realidade eu não sou. De que eu sou imprescindível, então se eu morrer aqui em casa, essa casa não anda. Eu tenho que acabar com isso, porque a qualquer hora eu posso morrer. E aí a vida vai deixar de continuar só porque eu fui? Veja as experiências que nós temos na vida. Quantas pessoas nossas já foram? E a gente diz, não vou conseguir viver sem essa pessoa. E a gente está vivendo até hoje. Então, que essa coletividade, essa vivência em grupo, seja uma constante nas nossas vidas para fazer com que a gente evolua muito mais. Quando nós desencarnarmos, nós vamos ser recebidos pelos nossos amigos espíritas. Isso é uma lógica. Os evangélicos, quando eles desencarnam, quem recebe ele lá são os evangélicos. Os católicos, quando eles desencarnam, quem recebe ele lá são as pessoas ligadas à religião. Só que cada um de nós que vai chegar lá, seja de religião, seja ateu, seja lá o que for, nós prestaremos conta dos talentos que nos foram dados para a gente executar na presente encarnação. Por isso que você vê pessoas, por isso que a gente vê pessoas do bem, como Chico Xavier, como Madre Teresa, como Irmã Dulce, como o Bispo Abbé Pierre na França, como tantas outras pessoas que se desvelam em favor do outro de uma forma macro. Quando Chico Xavier tinha, acho que 14 anos, alguém disse para lá que uma pessoa que deu emprego para ele lá, eu acho que foi na mercearia, desencarnou. E desencarnou tão pobre que não tinha dinheiro para comprar um caixão. E Chico foi visitar cada casa pedindo uns trocados, dizendo para que era, ele arrecadou. E quando ele chegou num determinado ponto, tinha um mendigo que pedia esmola e disse assim, Chico, eu estou sabendo que você está arrecadando dinheiro para comprar um caixão para fulano de tal, né? Ele disse, meu filho, eu estou arrecadando para isso aí. Aí ele botou a mão no bolso, o mendigo, pegou toda a arrecadação que ele tinha, deu para Chico Xavier. Chico Xavier agradeceu, ele comprou o caixão, fizeram o enterro do homem e depois, quando ele chega em casa, Emmanuel olha para ele, dá um sorriso e não diz nada. É como se dissesse assim, dever cumprido. É isso que nós viemos fazer aqui na Terra, cumprir alguma coisa. Mesmo que nós achemos que não tenhamos essas condições, mesmo que nós tivéssemos enveredado por situações difíceis que hoje nos trouxeram aqui, nós somos uma nova criatura, como o apóstolo Paulo diz. Uma nova criatura em Cristo, onde a gente não pensa mais na gente, mas a gente pensa no coletivo. Então, viver só, pelo menos para mim, não é uma condição boa. Mas viver em sociedade, em grupo, mesmo que a gente tenha aquelas rinhas dentro de casa, ainda é a melhor solução para a gente. Por isso que esse capítulo de Lei de Sociedade, se vocês estudarem ele, vocês vão encontrar perguntas muito mais esclarecedoras do que vocês ouviram na noite de hoje. Que Jesus, que Nossa Senhora, que os bons amigos,
abençoe vocês, suas famílias, esta casa e a todos aqueles que vieram nesta noite do outro lado para se beneficiar de alguma forma. Eu sempre falo para o povo, essas palmas é para o Cristo. Eu fico pensando como é que ele suporta uma figura como eu aqui na terra.